Feliz sábado, irmãos. Alegria estar aqui pela primeira vez. Sempre passamos, né? Vinhedo, passamos placas. Eu sou de São Paulo e morei os últimos 15 anos em Goiânia. E desde o ano passado, também por causa da pandemia, os pacientes foram indo para atendimento online. Eu falei, bom, é hora de eu voltar para o meu estado natal. E aí eu voltei para São Paulo. E ali no interior, Taubaté, Vale do Paraíba, os familiares ali todos. Então, para mim é uma alegria estar aqui. E o Tony, a gente fez uns projetos lá em Brasília juntos, né, Tony? E agora ele veio para cá e falou, André, me convidou. Foi lá no sítio, comeu uma verdurinha lá fresca. E aí combinamos essas palestras nos domingos. Essa palestra eu fiz, aliás, essa série em Goiânia, no ano passado, para os jovens. Lá é muito forte, é sexta-feira jovem. O JA, que geralmente era sábado à tarde, pelo menos em Goiânia, eles tentaram fazer ali, experimentaram fazer na sexta-feira, tem muito sucesso. A Igreja Central de Goiânia fica lotada. Quem quiser assistir a programação, entra lá no site da Igreja Central de Goiânia, que você vai ver, sexta-feira jovem. E eles me convidaram para estar falando, no ano passado, acho que foi em outubro ou novembro, exatamente um ano atrás. E aí eu pensei nessa série de palestras lá, e o título é o Daimonia. Aí como aqui ia ficar na frente da igreja, eu falei assim, essa palavra é meio esquisita para ficar na frente da igreja, né? Eudaimonia ou daimônia. Mas enfim, o significado, o pastor Tony falou, é vida plena, né? E o que a gente fala sobre felicidade. Quando a gente lê assim uma tela dessa, vida plena, parece um pouco aquelas palestras motivacionais ou livros de autoajuda, e que muitas pessoas falam assim, mais uma, né? Mais uma história aí de vida plena, mais uma... Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Eu acho que vocês acreditam na Bíblia, como eu, e Jesus diz assim, quando ele veio, ele diz, eu vim para oferecer vida. E que tipo de vida? Vida o quê? Poderíamos dizer plena também? Poderíamos? Então, não é um título de autoajuda. Aqui eu não venho falar os 7 hábitos das pessoas, ou os 7 segredos do... Jesus não veio aqui para ser apenas um motivacional. Quem veio falar que é possível ser feliz aqui é o próprio Jesus. Porque ele veio, ele não mente. E ele veio e diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida. Não é qualquer vida. É uma vida em abundância. E olha, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando o que seria essa abundância que Jesus veio oferecer. Porém, o que temos visto, experimentado, em boa parte da nossa vida, é totalmente o contrário. E nunca antes, né, tem chegado ali a doenças de origem psicológicas, emocionais, a incidência de depressão, ansiedade e outros transtornos aí que tem uma infinidade de transtornos. E isso não acontece só quem não conhece a Jesus. Isso tem chegado na igreja. Para nós. Então é um tema importante, sim. Muito importante. Porque se o mundo fala tanto em doença, nós precisamos falar em saúde. Se o mundo fala tanto em morte, nós precisamos falar de vida. Porque é isso que Jesus veio falar aqui. É isso que ele veio mostrar aqui. E não sei se você vai concordar comigo, mas, na minha opinião, Jesus, tem até um livro com esse título, é o maior psicólogo que já existiu. Então eu vou me apropriar de alguns ensinamentos de Jesus
e de alguma experiência que eu tenho vivido como psicólogo e trazer aqui para nós algumas orientações importantes para nós vivermos o ideal que Jesus quer que vivamos. Que Jesus, Ele deseja que vivamos. Uma vida plena, ou uma vida em abundância. Os gregos falaram muito disso, de felicidade. Tanto a palavra eudaimonia é de origem grega. Aristóteles falou muito sobre isso. E para Aristóteles, a pessoa feliz era uma pessoa que alcança a excelência. Então, se você é médico, cirurgião, aquele que alcança a excelência na medicina, na cirurgia. Se você é pai, mãe, aquele que alcança, você é feliz, alcança a eudaimonia, vida plena. Se você for excelente pai, excelente profissional, você é um cristão, excelente cristão. Então, para os gregos, principalmente Aristóteles, felicidade, eudaimonia, vida plena, só é alcançada através da excelência. Então eu quero aproveitar esse conceito de Aristóteles, da busca da excelência, e hoje falarmos daquilo que precisamos desenvolver, uma excelência, e você está vendo o título aí, na arte do quê? De esquecer. Aí tem os professores, Giovanni é professor, fala assim, como assim, André? Vai destruir todo o meu conceito com meus alunos, eu falo para eles lembrarem. Pois é, Giovanni, eu vim aqui para falar que a gente precisa aprender a esquecer. E completo, hein? Nós hoje vamos aprender a importância da arte de esquecer para ser o quê? Ser feliz, para ter vida plena. E ouso dizer, no final eu acho que você vai concordar comigo, que se eu e você não aprendemos, não buscarmos a excelência na arte de esquecer, olha, nós não vamos viver a vida em abundância que Cristo quer nos dar. André, esquecer, né? Antes de eu falar da importância do esquecer, eu quero falar que aqui também é importante lembrar, não vou negar isso, né? Não, a palavra na moda, não sou negacionista. Então, é importante lembrar algumas coisas, ok? Porque assim, nos encontros de casais que eu realizo, sempre tem uns engraçadinhos, não tem? Vocês sabem que vocês já foram, tem sempre engraçadinho. Fala assim, André, vou começar a falar para minha esposa que você está me ensinando a arte de esquecer, a minha desculpa para não lembrar da data do casamento. Engraçadinho, né? Ou nos adolescentes, sempre tem também, fala assim, olha, vou chegar na escola, fala assim, professor, esqueci a prova. Por quê? Porque um psicólogo falou lá que eu preciso ser feliz. Faça isso para você ver. Vai ter problemas. Então, antes de falar do que a gente precisa aprender a esquecer, eu vou falar da importância do lembrar. Na nossa sociedade, o lembrar é lembrado para nós desde que a gente nasce. Não esqueça dos pais, não é? Os pais falam, meu filho, vai lá comprar na mercearia, na padaria, vai comprar alguma coisa. Não esqueça. E pior que nem adianta, né? Que a gente acaba esquecendo. Não vou escrever não. Esquece, acaba esquecendo. É importante lembrar, claro, concurso público, a gente está na época do concurso público, né? Na geração dos concurseiros. A pessoa já pensa na faculdade, concurso público. E aí, a importância do lembrar é medido lá, no vestibular, nos concursos da vida. É medido, na verdade, a capacidade que a pessoa tem de lembrar das coisas. O casamento também é importante. Você está lembrando das datas, quando começou a namorar, o dia do noivado, do casamento. Nem vou perguntar quem lembra aí, para não ter problema. Depois do culto vão me procurar, né, o casal. Então, mas precisa lembrar. São datas importantes, eventos importantes. Na Bíblia, nós também somos chamados para lembrar de muitas coisas, dos ensinamentos do Senhor, das histórias. Tudo isso é muito importante lembrar. Na nossa sociedade é cobrado tanto
de nós lembrarmos que quando a gente começa a esquecer, a gente fala, opa, tem algum problema. Então aí olha, e a ansiedade, o estresse tem feito a memória, reduzir a capacidade da memória, e muita gente assim, não tem um comprimido aí, André? Memória, estou esquecendo. Então, e outras doenças mais, porque as pessoas se preocupam muito de lembrar, todo o tempo, atenção de lembrar. Então assim, não estou negando que é importante lembrar de várias situações, de compromisso de trabalho e tudo mais, ok, beleza. Mas mesmo assim, eu quero dizer essa manhã, que se você não aprender também a esquecer, você não vai ter vida plena e não vai ser feliz. Como é o seu método de memorização? Como é que você faz? Lembra dos mais antigos? Completei 50, sou cinquentenário. Na época lá da tabuada, tinha que decorar. Lembra da decoreba? Nossa, repetia. Então, eu não sei, tem um método mais conhecido, é a repetição. Os bons vendedores, como esse cidadão aqui, meu primo querido, Tony, grande comportor, rapaz, ele sabe que uma das regras é, quando o cliente falar o nome, você já memoriza e já começa a repetir. Ah, então, senhor Tony, é isso mesmo, senhor Tony. Quer dizer, você não vai esquecer o nome do seu cliente. Então, você vai repetindo. É uma técnica de memorização. Outros já me falaram assim, André, eu faço associação. A pessoa fala alguma coisa, eu associo a outra situação, e aí não esqueço. Qual é o seu método de memorização? Você tem o seu método? Cada um tem o seu, né? Mas o nosso cérebro, ele tem um método próprio, natural. Todos nós, todo o cérebro assim. Eventos carregados de forte emoção têm um lugar privilegiado na memória. Se eu tivesse tempo aqui, poderia falar para vocês assim, olha, busca aí na sua memória agora a lembrança mais antiga da sua vida, lá na primeira infância. Se você usar rapidamente, vai ser um evento onde você foi muito feliz, muito alegre, um presente que você ganhou, uma viagem, a chegada de um ente querido, no Natal, os familiares chegando, ou um evento de muita... A surra que eu levei, o tombo que eu quebrei, braço, perna. Eu lembro, por exemplo, eu sou criado em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, e a família estava indo ali na igreja do Jaguaré. Morava ali bem, quase na frente do portão da USP, do outro portão da USP. E ali, na Vital Brasil, e ali eu estava indo para a igreja do Jaguaré, eu lembro, eu tinha o quê? 4, 5 anos. Porque aos 6 anos eu mudei para São José dos Campos, então tinha 4, 5. E eu gostava de imitar o motorista de ônibus. Ia bem atrás do motorista de ônibus. Ele passava a marcha, eu passava. Ele virava o volante, eu virava. Só que não é como hoje, não tinha aquela proteção toda. Só na cabeça dele, ali, ó. E embaixo estava a cadeira dele. E até hoje o coletivo não tem, o busão não tem cinto de segurança. E eu lá, e não sei o que aconteceu, ele freou. E eu fui. 4, 5 anos, anãozinho pequenininho, pum. Eu me lembro daquele sábado, não me lembro quem pregou na igreja, porque eu fui na volta, não me lembro de nada disso, irmãos. Mas lembro de todo mundo olhando para mim, com a cara de espanto. E eu tenho uma cicatriz bem no cantinho do olho aqui, ó. Por um triz, eu perderia esse olho. Não lembro mais nada depois, não sei para onde me levaram, mas eu lembro todo mundo olhando para mim. Isso ficou gravado, gente. Mais de 45 anos. Por quê? Porque eventos carregados de forte emoção têm um lugar privilegiado aonde? Na memória. E mesmo que você não queira lembrar, você acaba lembrando. Aí psicólogo, né? Psicólogo gosta de fazer o quê? Perguntar. Isso é bom? Esse mecanismo natural do nosso cérebro
de lembrar eventos carregados de forte emoção. Isso é bom? E a pergunta que o psicólogo, a resposta que o psicólogo gosta de dar: depende. Depende. Depende do ponto de vista. Mas, depende do que, André? Da sua história de vida, das suas experiências. Se você tem uma história de vida linda, maravilhosa, então isso é muito bom. Porém, se você passou alguns apertos, você teve alguns problemas, dificuldades, mesmo não querendo lembrar, a gente acaba o quê? Lembrando. Mas em termos gerais, eu quero dizer para vocês que isso não é muito bom, e eu vou convidar você, quem quiser abrir a sua Bíblia, em João capítulo 16, o verso 33. Jesus, ele faz uma declaração, e aí eu falo, olha, por essa declaração de Jesus, esse mecanismo natural do nosso cérebro não é muito bom. João capítulo 16, o verso 33, eu vou agilizando por causa do tempo, meus queridos. Ele diz assim, olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Agora, a frase aqui, ó. No mundo tereis o quê? Aflições. Paramos aqui. Olha a afirmação de Jesus. Neste mundo tereis aflições. Quem é psicólogo sabe? Nosso trabalho, essencialmente, é ouvir histórias de aflições. E sabe de uma coisa? Nos 50 anos de vida que eu tenho a certeza que todos nós temos uma história de aflição. E Jesus estava certo, sempre está. E eu atendo pacientes que a história de aflição começa na barriga da mãe. Quando por algum motivo essa mãe tenta o aborto, por exemplo. Ou por algum outro motivo essa mãe é agredida pelo seu esposo, pelo seu parceiro. Ou tem alguma doença, já na gravidez. E essa criança, antes de vir ao mundo, antes de nascer, já está passando o que lá no ventre materno? Aflições. Casos de pessoas que ao nascer já tiveram aflições, rejeitadas pelos pais, ou tiveram uma doença na primeira fase infantil, crianças que foram abusadas fisicamente, emocionalmente, sofreram acidentes, perderam o pai, perderam a mãe, foram órfãos, foram adotivos, crianças adotadas. Enfim, meus queridos, todos nós, se tivéssemos tempo, teríamos aqui uma história de aflição. Que, aliás, quando eu recebo lá o paciente e trabalho aqui essa questão de vida plena, vida saudável, alguns olham para mim com aquele olhar de reprovação e dizem assim, você fala isso porque é fácil para você. Você não está na minha pele. Você não sente o que eu sinto. Você não viveu o que eu vivi. E é verdade. Sabia? É verdade. Eu não. Mas quer saber uma outra verdade? Quer saber uma outra verdade? Não fui eu que falei isso. Porque ele diz assim, neste mundo tereis aflições, mas tende o quê? O que é bom ânimo? Me ajudem, pode falar. Otimismo, ótimo. O que mais? Coragem? Fé? Como que você descreve uma pessoa com bom ânimo? Como é que você descreve ali, fisicamente ali? Comportamento, vai, o comportamento de uma pessoa com bom ânimo, como é? Alegre?
disposta, força de vontade, não é assim? Não é assim? Agora, pensa comigo aqui, ó, pensa comigo. Jesus acaba de dizer, todos vocês terão histórias de aflições. Mas mesmo assim, apesar dessa história, é possível o quê? Ser tudo isso que vocês falaram. Aí eu olho e converso com esse paciente que fala assim, André, você não viveu o que eu vivi. Você não passou o que eu passei. Você não sentiu o que eu senti, o que eu sinto. É verdade. Mas também não fui eu que falei isso. Então eu falo assim, então fala para quem falou. Agora você também, que está pensando da mesma forma que essas pessoas, já pensando na sua história de aflição, e pensando que a sua história é a pior de todas, e por isso você não é feliz, e por isso você não tem vida plena, e por isso você não tem vida em abundância, e você está pensando aí, fala para quem falou, não para o André, fala aí para Jesus, Jesus, o senhor não sabe o que é sofrer, fala para Jesus, porque é Ele que falou. O senhor não sabe o que é ser traído, Senhor Jesus, fala para Ele, fala para Ele. Fala para ele assim, o senhor não sabe o que é miséria, de não ter certeza onde vai dormir, fala para ele isso, porque é ele que está falando, não é o André não. Eu não vim aqui fazer uma palestra de motivação não, para dizer que tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não irmãos, não, longe disso. Eu vim falar assim, ó, realmente, todos nós temos uma história de aflição, sim. E eu não posso diminuir a sua história, e você não pode diminuir a minha, porque eu não vivi a sua e você não viveu a minha. Mas eu vim dizer para você aquilo que Jesus falou. Que apesar das histórias de aflições, apesar do abandono, apesar das perdas, e muitos tiveram perda de entes queridos nessa pandemia, apesar de perguntas sem respostas, é possível ser feliz, e ter vida plena, e ter vida em abundância. Como, André? Nesse mês nós vamos aprender um pouquinho mais. Hoje o primeiro passo, amanhã à noite o segundo. Hoje, vamos voltar para hoje. Como é isso? Como, André? Aprendendo a esquecer para ser feliz. Então já falamos muito do lembrar. Agora vamos falar do esquecer. Aprendeu a esquecer o que, André? E eu me lembro aqui de um casal, atendendo um casal, e ele empresário, tinha uma empresa médio porte, 200, 300 funcionários, e muitos compromissos, né? Claro, uma agenda lotada, e a esposa foi lá com ele no consultório, e uma das queixas dela, meu marido, André, sem noção. Por quê? A gente tem 25 anos de casado, pensa, todo ano eu tenho que lembrar a data do casamento, aniversário de casamento. Todo ano, André. É sem noção ou não é? Aí ele, mas André, minha cabeça é muito cheia. Tanta coisa na cabeça. Folha de pagamento, não sei o quê. Eu falei, ó, viu que todo mundo tem razão, né? Consultório, todo mundo tem razão. Realmente. Aí foi passando, né? E um dia lá, ele falou assim, olha, André, ela fala isso daí, mas olha só, tem uma coisa que eu quero dizer para você. Falei, pode falar, fala mesmo. E ele falou de um evento que tinha acontecido, mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos, em que a esposa fez uma coisa lá que magoou muito ele. Aí eu aproveitei a deixa dele, né? Falei, nossa, amigo, você lembrou de um evento que aconteceu há 4 anos atrás, e você não lembra do casamento, aniversário do casamento que acontece todo ano?
Mas e a folha de pagamento, imposto, empresa, e aquela lista lá? Não faz você esquecer também o que ela fez de ruim com você há 4 anos? Nós somos contraditórios por natureza. Somos contraditórios. Paulo fala disso, né? Que eu sei que eu tenho que fazer, não faço. O que não é para fazer, eu faço. Quando a gente pequeno quer crescer, quando cresce, por que eu cresci? Quando está solteiro quer casar, quando casa, que era solteiro. Contraditório, sempre contraditório. E nós somos especialistas em lembrar aquilo que devíamos esquecer. E esquecemos aquilo que deveríamos? Mais uma contradição. Quer ver uma coisa que a gente precisa esquecer? E que a gente tem dificuldade? Olha só. Ofensas. Ofensas. Quem aqui nunca foi ofendido? Ofensa é um tratamento que fizeram com você sem você merecer. Sem você merecer. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi ofendido. Todo mundo aqui já foi ferido. E a ofensa dói mais quando vem de quem, hein, meus queridos? Quando vem de quem? As pessoas mais próximas. Alguém te chamar de burro, quando você é pequeno, seu burro. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ouvir isso. Mas ouvir da mãe? Você não vai dar nada na vida. Ouvir do pai? Pessoas que estão próximas têm uma capacidade incrível de nos fazer felizes ou de nos fazer alegres e de desenvolvermos sentimentos saudáveis, mas têm o mesmo poder de nos ferir e de machucar. E eu atendo muitas famílias, e eu tenho ouvido aí muitas histórias de irmãos de sangue que não se falam há mais de 20 anos. E um episódio que eu lembro aqui rapidamente, muito grave, esses irmãos brigaram na adolescência. Gêmeos. E a briga foi tão feia que um não frequentava. Se era Natal, se um ia, o outro não ia, casa dos pais, não ia. Até que um deles foi para fora do país. E a mãe, ela descobriu câncer. Câncer no fígado, super agressivo. E ela sabia, aquela mãe sabia que não ia ter muitos dias de vida. E ela chamou o filho do exterior e falou assim: por favor, me dê essa alegria de morrer. Faça as pazes com seu irmão. Ele está aí. Pedi para ele estar aí esperando. E aí chama esse irmão. Um dos irmãos vai e dá as mãos e pede perdão. E o outro vira as costas e vai embora. E a mãe morreu. E esse que virou as costas e foi embora, me procurou depois. Como estava? Como estava a mente? Como é que estava a emoção? Como é que estava? Você sabe, você pode imaginar uma coisa dessa. Eu atendo adolescentes que chegam para mim e falam assim: André, fala para aquela mulher lá não encher meu saco. Sabe quem é aquela mulher lá? Sabe quem é? Eu tenho pacientes que dizem assim: André, sabe o que meu pai fala? Que família para ele são os irmãos dele, não eu. Sabe, André, eu tenho um paciente com 50 anos, a minha idade. O pai dele, 75 anos, ele falou assim: nunca recebi um abraço do meu pai. Atendo muita gente das igrejas, não só da nossa igreja, que mudou de igreja por causa do irmão na fé. Fulano está ali, eu não participo. Porque saiu da igreja porque tem raiva do pastor, ou não visitou, o pastor não visitou quando tinha que visitar, o pastor não deu atenção, não sei. Nós temos as nossas razões, não é? Todos nós temos as nossas razões, todos nós temos as nossas razões. Desculpas todos temos. Me lembro lá em Diadema,
lá, meu querido lá de Diadema, visitando lá, fazendo trabalho lá, uma das penitenciárias lá, que já foi em penitenciária, você sabe. Todo mundo que está preso tem um justificativo que está lá. Nunca a culpa é dele. É igual no consultório. Quem me procura não é o outro que devia estar aqui. Igual na igreja, pastor. Esse sermão serve para o outro, não para mim. Para mim não. Ouviu aí? Todos temos as nossas razões. Mas quero dizer uma coisa para você. Independente disso, se nós não aprendermos a esquecer as ofensas, esquecer o mal que nos fizeram, nós não vamos ser felizes nem ter vida plena. Pessoas que carregam a vida toda mágoa, rancor, ódio, de pais, de irmãos de fé, de irmãos de sangue, de membros de igreja, de ex-amigos, de ódio, raiva, rancor, mágoa e até mesmo de Deus. Como é que Deus pode permitir isso? Como uma pessoa dessa pode ser feliz? Como ele pode ter e experimentar uma vida plena? Como? Impossível. E eu recebo lá no consultório pessoas adoecidas, que fazem pior com elas do que fizeram. Como uma paciente que ali tinha sido traída pelo marido, há 15 anos já. A família acabou, destruiu. E em toda a sessão ela falava daquilo. Toda a sessão. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Até que um dia eu falei assim: qual a pessoa que mais feriu a senhora na vida? Preciso falar? Aquele traste. E começou a falar um monte de coisa lá. Falei, pois é, tem uma outra pessoa pior do que ele, que está destruindo a sua vida. E aí ela falou, quem? Não existe pior. Foi o diabo, Satanás? Não, além dele. Ser humano. E eu peguei o espelhinho, o celular na câmera frontal, falei, conhece? Mas não é isso? O ódio não é um veneno que a gente toma querendo matar o outro? Não é? A mágoa, o rancor, tem adoecido muita gente. E vamos falar aqui, vamos ser sinceros, meus queridos. Se nós temos razões, e temos sim, de sermos magoados, estarmos magoados, até mesmo com raiva, se a gente procurar razão, vai encontrar de monte. Mas pensa comigo, você também já não machucou alguém? Machucou alguém? Você já não maltratou alguém? Por atos ou palavras? Você já não feriu? Sim. Porque a Bíblia que eu conheço diz que todos somos o quê? Pecadores. Então cadê o nosso direito? Cadê a nossa razão? Porque se somos machucados, se somos traídos, se somos maltratados, se fomos maltratados, nós também já maltratamos alguém. Mas nessa manhã eu quero apresentar agora para vocês alguém que sabe o que é sofrer, ser ferido, ser maltratado, ser traído, ser ignorado, mas é incapaz de machucar alguém. De quem que eu estou falando? Jesus, nosso Deus. E quando Deus trabalha esse assunto, sabia que Deus está falando? Deus fala desse assunto que a gente está falando aqui. Eu vou falar agora, procura aí. Isaías está falando aqui disso. Ele está falando aqui disso. Isaías 43, 25. E olha, é o próprio Deus que fala. Ele diz assim: olha, eu mesmo, nenhum outro, sou eu que estou falando, é Ele, é Deus falando para nós. Sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quero apresentar para vocês o maior especialista em esquecer. Concorda comigo?
O maior especialista na arte de esquecer está aqui: Deus. Porque se você está se sentindo desafiado a esquecer o mal que fizeram com você lá na sua casa, no trabalho, na igreja, qualquer que for, Deus está falando isso para quem, hein? Você pensar aí, pôr na mão quantas pessoas já te machucaram, talvez umas 2 pessoas, André, que eu tenho dificuldade de conviver e perdoar. Outros não cabe na mão, não importa. O que importa é saber que aqui quem está falando é alguém que faz isso por toda a humanidade, desde que existiu o pecado. Então, é o maior especialista em esquecer. Agora vamos lá, professor de português, e você que é bom em português, vocês vão saber me responder. Qual é a primeira razão pela qual ele faz isso? Por amor a quem? Ah, vocês estão com medo só porque eu falei isso? Não, pode errar, não tem problema não. Vou repetir, hein? Deus falando isso. Qual é a primeira razão que ele dá, que ele faz questão de esquecer todos os nossos pecados? Ele faz isso, primeira razão, em amor a quem? A Ele mesmo. A Ele mesmo. Porque Ele não teria. Se toda vez que eu olhasse para mim e eu fosse falar com Ele, Ele falou: André, agora você vem falar comigo? Tenha vergonha. Te busquei e você não abriu teu coração, você me ignorou e agora vem aí precisando? Quando você estava bem, você não me procurou, agora está mal, vem atrás de mim? Não é assim que a gente age com as pessoas? Você não me prometeu, André, no final da semana de oração que seria fiel até a morte? E no outro dia você já estava errando? Agora você vem aqui, André, toma vergonha. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Por isso que a gente não tem vida plena. Por isso que a gente está longe de sentir felicidade, vida e abundância. Porque nós somos açudes, poços de sentimentos negativos, de rancor, de mágoa, de ódio. Porque nós somos especialistas em lembrar aquilo que deveríamos esquecer. Deus deixa o exemplo. E a primeira razão pela qual eu quero te dar, que você tem que se tornar um especialista em esquecer, é por amor. André, mas o outro não merece. É verdade. Eu também não mereço. Nem você. Mas em primeiro lugar você faz não por causa do outro. Esse é o conceito que as pessoas não entendem do perdão. Eles não entendem. Fala assim: André, não vou perdoar não. Não veio pedir perdão. Meu pai, minha mãe nunca veio pedir perdão. O outro lá nunca veio pedir, nunca reconheceu. Foi assim que Deus agiu com Adão e Eva no jardim? Comeu do fruto? Se vira agora. Se quiser, vem atrás. O que seria de nós? Mas vai lá um Deus perfeito, em amor, e especialista em viver, porque Ele é a própria vida. Adão e Eva, onde vocês estão? Cadê? Vamos reconciliar aí. Não importa quem feriu quem. Lá no consultório as pessoas vêm em busca de uma pergunta, e geralmente a pergunta é assim: André, será que o outro me ama? E esse outro pode ser o cônjuge, esse outro pode ser os pais, esse outro pode ser os filhos. Muitos pais dizem: André, meu filho me ama. Fala a verdade, você acha que ele me ama?
É o povo da igreja. André, será que as pessoas da minha igreja me amam? Porque eu entro e saio e nem pergunto o nome. Falei, não sei. Mas eu sei quem deve te amar. Além de Deus, que Ele te ama com certeza, a pergunta mais importante não é se o outro te ama. Qual é a pergunta? Você? Você? Porque Deus se ama. E não sou eu que estou falando, não. Ele. Vocês acham que Ele se ama pouco? Haja amor, hein? Porque haja gente para esquecer e pecado. Mas Ele é vida. Ele é vida abundante. Então não poderia viver sem isso. E Ele é o artista. Ele é o maior especialista na arte de esquecer. Deus. Vamos seguir o exemplo dele? Segundo ponto. Outra situação que é muito difícil para nós enfrentarmos é o sentimento de culpa. Se na mágoa, na tristeza, no rancor, é alguém que fere a gente, o sentimento de culpa, quem é o sujeito da ação? Sou eu. Sou eu o ofensor. E da mesma forma que eu atendo muita gente sofrendo com depressão, com mágoa, por causa de mágoa, rancor, ódio, eu também recebo pessoas com quadro de depressão, de ansiedade, cheios de culpa. São pessoas que até conseguem perdoar os outros, mas têm uma dificuldade enorme de perdoar quem? A si mesmo. E olha, realmente não é fácil a gente lidar com a gente, né? Quando a Bíblia diz, olha, do coração do homem, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Alguns olham e falam, não tem que confiar no outro. O coração que está falando lá, sabe de quem é? Quando Paulo diz miserável homem que ele é, miserável, não, eu. Então é difícil mesmo a gente lidar, não é? Quantas vezes a gente já prometeu e descumpriu? Quantas vezes a gente já pisou na bola com quem nos amou? Quantas vezes, irmãos? E na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que lidaram com a culpa. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Amém. Amém. Ainda bem, Senhor. E aí Paulo completa, dos quais Paulo se considerava que qualidade de pecador? O maior. E olha que ele tinha um currículo, não tinha? Quantas vezes eu imagino, lembra do cérebro, ele lembra das coisas? Não é fácil, porque ele vai lembrar eventos carregados de forte emoção. Quantas vezes lembrou lá de Estevão, sendo apedrejado, por ordem dele? Ele feliz, vendo Estevão, agonizando lá, olhando para o céu, orando a Deus, e ali ele feliz. E agora? Nossa, o que eu fiz? Quantas famílias eu prendi? Quantas famílias eu separei? Você já matou alguém porque essa pessoa tinha outra religião? Paulo fez. Você já bateu, chicoteou, agrediu uma pessoa porque é uma pessoa de outra religião? Paulo fez. Já mandou preso um pai de família porque ele não era da sua fé? Paulo fez. E aí, como conviver com isso? É difícil lidar, não é? Com a culpa? Difícil. Muito difícil. Mas Paulo dá uma dica para nós. Vamos ver a dica de Paulo? Ele mesmo falando. Olha que interessante. Filipenses 3, verso 3. Irmãos, quanto a mim, ele está falando de quem? Dele. Quanto a mim,
Não julgue que eu haja alcançado. Ou seja, irmãos, eu estou longe da perfeição. Estou longe. Mas uma coisa faço. Sabe quando você pergunta para alguém, você cozinha? Fala, não, eu não sou um masterchef, não. Não sou muito bom, não. Mas, aí pensa aí no prato que você é especialista em fazer. Mas, eu o quê? Quando ele fala assim, mais uma coisa faço, o que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, eu não alcancei, estou longe de ser perfeito, mas uma coisa faço. O que ele está querendo dizer? Que naquilo ali ele é bom. Naquilo eu sou bom. O que será que Paulo é bom, irmãos? Vamos ver ele falando? Não é o psicólogo, não. É que, olha que coisa maravilhosa a Bíblia, hein? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Amém? Não sei, acho que Paulo andou falando com alguém especialista em esquecer. Você não acha também? Porque ele diz assim, eu estou longe de ser perfeito, estou longe. Mas uma coisa eu sou bom. Na arte de esquecer. O que precisa ser esquecido. Porque senão eu não vou o quê? Avançar. E eu tenho recebido casais que não conseguem avançar no casamento. Porque não consegue esquecer o que o outro fez de mal. Não consegue perdoar. Não aceita perdão ou não oferece perdão. Eu tenho irmãos de igreja que não avançam na sua vida espiritual. Porque tem no seu coração repleto de culpa. E diz, Deus não vai nem ouvir minha oração. Olha o que eu já fiz. Ou de raiva e de ódio. Olha como me trataram naquela igreja. Eu orei, Deus não me respondeu. E vivem presos. Não estão. 6 de novembro hoje? 6? 6 de novembro de 2021. Não estão. Só fisicamente. Emocionalmente estão em algum lugar do passado. São zumbis. Quem disse que zumbi não existe? Não daqueles da ficção, não. Aqueles não existem, viu, crianças? Podem dormir em paz. Emocionalmente são zumbis. Parece que está vivo. Anda. Mas não sentem mais. Sobrecarregado de dor, tristeza. E quando ouve um título desse, vida plena, lá vem mais um discursozinho. Uma palestra motivacional. Cansado de ouvir essas coisas. Paulo fala assim, eu posso ser ruim em muita coisa. Estou longe de ser perfeito. Mas uma coisa eu aprendi a fazer muito bem. Que é esquecendo das coisas que para trás ficam. Então quando o diabo, ou quando a própria memória dele fazia ele lembrar. Porque a Bíblia diz que o diabo é o acusador, não é? De dia e de noite, porque ele não quer que você, o quê? Esqueça, ele não quer. Mas a memória também é assim, olha, como que vai ele esquecer o evento lá? Quando vinha, Paulo diz, Senhor, o Senhor me perdoou. E ele continuava. E assim Paulo avançou na vida. Por último, irmãos, para terminar, por causa do tempo. Última coisa. Eu pus aqui, traição. É um tipo de ofensa. Mas ela é tão destrutiva, que eu separei ela das outras. E a traição, ela ocorre em vários níveis de relacionamento. Não é só matrimonial. E não é só na área sexual, não. No adultério sexual, não. Eu tenho casais onde um dos cônjuges é agressor físico. Isso é traição ou não, irmãos? É, porque ele não prometeu lá, te amar,
Respeitar, não foi lá. Voto não é para isso, irmãos. Voto não é um compromisso, irmãos. Ué. Então tem irmãos aí pensando que assim, não, eu não tive traição sexual, mas bate no outro. E a agressão emocional? É traição ou não? Está traindo porque você tem que amar a pessoa. A Bíblia diz assim, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Como Cristo ama a gente? Xingando? O que é isso, irmãos? Então, há vários níveis de traição. O abandono emocional. Pais que abandonam seus filhos. É traição porque é responsabilidade. O filho não pediu para nascer. Então é sim compromisso dos pais cuidar e amar os seus filhos. Ah, mas não foi planejado. Ah, meu amigo, não importa isso não. É o teu compromisso. E isso é trair os seus filhos. Traição. Na Bíblia existem vários casos de traição. A traição destrói, irmãos. Uma, em especial, é uma história que me comove muito, toda vez. Eu amo o livro de Gênesis. E quando passa nessa parte, não tem jeito. Ali, você conhece a história de José? Foi traído por quem? Quem deveria amá-lo? Quem deveria protegê-lo? Os irmãos mais velhos. Um jovem de 17 anos. Você lembra quando você tinha 17 anos? Cheio de sonhos, planos. O que a traição dos irmãos de José tiraram de José, hein? O quê? Direitos. Direito de conviver com a família. De estar perto do pai, que o amava tanto. Tiraram de José o direito dele escolher a profissão dele. Tiraram de José o direito dele escolher com quem ele ia casar, irmãos. Nós não temos nem ideia do que é ser nesse nível, porque tiraram a liberdade total de José, até o nome dele. Perdeu. José tinha ou não razão para odiar seus irmãos? Todas. Não se trata de ter razão, se trata de ser feliz. Para de ser um especialista em ter razão e passa a ser um especialista em ser feliz. Sabe qual foi o segredo de José? Quer saber o segredo de José? Deixa ele falar. Não vou falar não. Gênesis 41. José, nós sabemos, a Bíblia, ele teve 2 filhos, não é? 2 homens. Como eu, tenho 2 meninos, que eu amo demais. E quando eu e a Daniela soubemos que ia ser menino, a gente falou o nome, queria um nome da Bíblia, com uma representação, com significado. Deus é dadivoso. João. Então tem que ser João. E quando, desde que nasceu João, você é um presente de Deus. E o segundo, quando descobrimos, homem de novo. Qual o nome? Tal importância. Miguel. E aí o Miguel, toda vez que ele é pequenininho, quando olhava no Apocalipse, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e venceram. Miguel falava assim, tá vendo, papai? Eu sou muito forte. Miguel. José também. Só que lá não tinha época, não tinha raio-x, né? Como é que é? Exame de ultrassom. Não tinha. Só sabia o sexo quando? É menino. Mas ele usou a mesma fórmula que eu, e eu tenho certeza que muitos irmãos também. Ele o primeiro, olha que coisa maravilhosa, irmãos. E chamou José ao primogênito. Qual o nome? Manassés. Porque disse,
Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. A Bíblia é ou não é maravilhosa? A melhor versão é: Deus me fez esquecer o sofrimento que eu passei na casa do meu pai, a dor que eu passei na casa do meu pai, a aflição que eu passei na casa do meu pai. Está vendo que muita gente sofre na própria casa? E você sabia que mais de 90% das agressões sexuais acontecem em pessoas próximas das vítimas? Sofrendo aonde? Dentro de casa. José tinha as razões para ele não ser feliz, tinha razões para viver com ódio e vingar. Agora ele tinha poder. Agora, não dizem aí, quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Agora ele tinha poder. Qual o segredo de José? Primeiro filho diz assim: vou chamar, Deus me fez esquecer. Amém? O nome Manassés significa isso. Deus me fez esquecer. Aí tem um outro filho, não tem? O segundo. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer. Em outras versões diz: Deus me fez prosperar. Deus me fez ter o quê? Aonde? Na terra da minha, mesmo na terra da aflição. Lembra do primeiro verso? Neste mundo, você já foi traído, você sabe o que é a dor. Você já foi maltratado, já os seus planos deram errado, você já machucou alguém, já feriu o coração de quem você amava. Só tem um segredo para nós, uma solução: aprender com especialista na arte de esquecer. Só que aí vem um tal de Augusto Cury e complica a nossa vida. Ele diz: a memória não pode ser deletada, não é igual ao computador. E é verdade, verdade. Como então, André? Como você vem falando de esquecer o tempo todo? O que você quer dizer com isso? E aqui é importante a gente aprender o que é perdão, porque algumas pessoas chegam para mim: André, eu fui abusada por fulano de tal, e eu me atormento a vida toda com isso. Porque, André, será que eu perdoei ou não perdoei? Porque eu não esqueci o abuso, André. Tem como esquecer? Tem? Como que eu vou falar? Como eu vou falar para alguém que teve um trauma tão grande como esse, que ela só vai liberar perdão, ou ser perdoado, ou liberar perdão, ou perdoar o outro, se ela o quê? Impossível! Você acha que José não lembrou da traição dos irmãos? Claro! Mas o que significa então, André, esse negócio de esquecer? Significa, sabe o quê? Vamos lá. Significa não dar um novo sentido para aquilo. José deu? Falou: não, fiquem tranquilos aí, porque agora eu sei que Deus tinha um propósito. Porque se ele ficasse lembrando, e do choro que ele teve, e do que ele perdeu, e dos anos que ele ficou, como que ia ser o coração desse homem, desse rapaz? O problema nosso é esse. Nós ficamos, desculpa a comparação chula, remoendo, como a vaca, como o boi. remoendo
anos. E Deus diz: não, para, dá um novo sentido, para com isso, pensa diferente. Significa não dar mais importância. José não deu mais importância para o evento. Significa não levar mais em conta. Não quero mais saber disso. Aconteceu, não dá para voltar, vamos seguir a vida. Como uma jovem falou: André, então seria lembrar, mas sentir dor? Mais ou menos isso. E eu termino dizendo que isso só é possível, só será possível, se nós entendermos, se nós aceitarmos e se nós oferecermos o quê? A graça do perdão. Como assim entender? Entender que o perdão é um presente imerecido. Não há nada em nós que nos faz merecedores do perdão de Deus. Nada. Por isso a Bíblia diz: se você recebe de graça, você deve oferecer como? De graça. Então, quando eu entendo e eu aceito o presente, eu estou pronto para oferecer. E termino com esse texto que é na Bíblia da linguagem de hoje, que eu acho fantástico. Efésios 1, verso 7, como eu disse, na tradução da Bíblia da linguagem de hoje diz assim: olha, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos o que, irmãos? Como eu gosto dessa palavra. Somos libertados. Sabe por que eu amo essa palavra? Porque eu recebo no consultório pessoas aprisionadas, com mágoa, dor, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, e não termina a lista, cada vez maior. Síndrome daquilo outro. Reféns do medo, as fobias aumentaram nessa pandemia. Medos, muitos medos. Refém, prisioneiros. E eu tenho assim uma alegria imensa, um privilégio de poder ajudar essas pessoas a encontrar o quê? Liberdade. Libertação. Eu vim nesta manhã dizer para mim e para você que nós precisamos, para alcançar a vida plena, aquela vida em abundância, desenvolvemos, como Aristóteles falou, a excelência no esquecer tudo aquilo que de mal te fizeram e todo mal que você fez com alguém, ou em outras palavras, que você libere perdão, peça perdão, para que você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, possa experimentar a liberdade em Cristo Jesus. Para que você possa começar a experimentar a vida que Jesus veio trazer, e não é qualquer vida não, é vida em abundância. E ele termina dizendo assim, isto é, os nossos pecados são perdoados, amém? E ele termina, como é maravilhosa a graça de Deus. Vamos repetir todos juntos? Como é maravilhosa a graça de Deus, amém? Amém. Eu não posso deixar você sair daqui essa noite, essa manhã, sem antes você experimentar a liberdade. Eu sei que tem coração endurecido. Nosso coração é duro, irmãos.
vaso duro. Sabe aquele barro que pegou muito sol? Duro, parece concreto. E eu tenho pessoas que dizem assim, André, já é tarde demais para mim, você não está entendendo. E eu falo assim, você que não entendeu, que nunca é tarde para você. Não é tarde para você, entende? Não é tarde para você, irmãos. Não é tarde, irmão. Não é tarde. Quem fala não é o André, é Cristo. Está valendo. O mundo tem aflição? Tem. Mas, em nome de Jesus, eu venho dizer aqui que você deve se amar mais como Deus se ama. Que você possa avançar na sua vida como Paulo avançou. E que você seja próspero no mundo da aflição, como José foi. Amém? E nós vamos terminar hoje cantando. Cadê o pianista? Vamos lá, pianista, vem aqui, meu querido. 502, sabe? Vaso, aquele vaso duro, somos nós. E se você não é maleável mais, pode vir o pessoal do louvor. Sabe, se você está com o coração tão duro e como concreto, cante esse hino dizendo assim, ó, Senhor, se for preciso, faça o que com esse coração? Quebra, Senhor, quebra. E se o orgulho estiver colocando uma cola mais dura que Durepox, o que faz com isso aí? Quebra, Senhor, orgulho, quebra o orgulho. E faça o quê? Um vaso novo. Vamos ficar em pé? Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Amém, Senhor. Amém. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém? amém. E eu quero, antes da oração, que você pense assim: quem você precisa aprender a perdoar? Pensa agora aí. E não pense em merecimento, porque a gente aprendeu hoje que esquece o negócio de merecimento. Perdão não combina com merecimento. Tem nada a ver. E se você também precisa de perdão, esse é o momento seu. Porque eu vou te dar um momento para você falar com Deus. O maior especialista na arte de esquecer. E José disse, com Manassés, Deus me fez esquecer, para então eu ser Efraim, para eu prosperar. Então não saia daqui sem no teu coração falar, Senhor, me ajuda a perdoar. E você tem o dia de hoje e amanhã para você procurar a pessoa, mandar mensagem. Se estiver em outro país, não importa, liga. E peça perdão, ofereça perdão, não importa, eu não sei qual é a sua situação. Mas não deixa isso prolongar.
Que você saia dessa igreja hoje, livre, liberto. Um vaso como? Um vaso novo. Ore, por favor, aí. Fale com Deus. Fale com Ele. Ó Pai querido, o Senhor acabou de ouvir aqui alguns corações sendo abertos. O Senhor conhece a nossa vida, Senhor. O Senhor sabe todos os problemas que passamos e ainda enfrentamos. Tenho certeza aqui que tem casais que esta manhã brigaram antes de vir para a igreja. Ou talvez estão sem conversar já há algumas semanas, magoados, sobrecarregados de dor. Mas que em nome de Jesus, eles decidam a partir de hoje liberarem perdão. Buscarem uma mudança de vida, Senhor. Literalmente, Senhor, um vaso novo. Nova forma de pensar, nova forma de agir, novos comportamentos. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós. Que nós saiamos daqui, Senhor, da Tua igreja, com o coração livre, desejosos sempre de oferecermos perdão e termos a humildade, Senhor, de pedirmos também. Que não sejamos açudes, mas sejamos rios, que a água passe, Senhor, que quando fizerem mal com a gente não guardemos, Senhor, podemos liberar perdão e as bênçãos que passam para nós a gente possa oferecer para os outros. Continue conosco no restante desse dia e de todos os dias de nossa vida. E abençoe também, ó Pai, amanhã a programação da noite, que possa estar conosco a cada domingo, a cada dia, que te pedimos, agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.